Muitas mulheres acreditam que para conquistar o coração de um homem devem se concentrar na aparência, em ser complacentes ou mostrar uma imagem perfeita. Mas se você vem tentando entender por que alguns homens se afastam justo quando parecia que tudo ia bem, hoje vou lhe dizer algo que pode mudar sua forma de vê-los para sempre. Porque não se trata de perfeição, nem de beleza, nem de sedução superficial. Louise Hay, reconhecida por sua abordagem transformadora sobre o amor próprio e os relacionamentos, dizia que nossas conexões mais profundas começam quando deixamos de perseguir e começamos a compreender. E quando falamos dos homens, há algo essencial que muitas mulheres ainda não sabem. Eles também têm feridas ocultas, inseguranças bem disfarçadas e necessidades emocionais das quais raramente falam, mesmo para si mesmos. Conhecer essas fraquezas não é manipulação, é sabedoria, porque quando você sabe como funciona o mundo emocional de um homem, pode se relacionar a partir de um lugar de poder, empatia e autenticidade. Então hoje vou revelar 10 fraquezas ocultas dos homens que toda mulher deve conhecer agora. E aviso: depois de ouvir isto, você não voltará a olhar para os homens da mesma forma. Comecemos por uma verdade que quase ninguém se atreve a dizer em voz alta. Os homens também precisam de segurança emocional. Ainda que a maioria deles negue ou camufle com atitudes de autossuficiência, Louise Hay afirmava que por trás de cada máscara de dureza sempre há uma criança interior que anseia por se sentir aceita. E sim, isso se aplica especialmente aos homens, embora não o expressem abertamente. Muitos homens buscam desesperadamente uma mulher que os faça sentir emocionalmente seguros. Não uma salvadora, não uma mãe, mas alguém que não os julgue, que os escute, que entenda seus silêncios. O grande paradoxo é que enquanto socialmente se espera que sejam fortes e imperturbáveis, internamente muitos estão exaustos de manter essa fachada. E quando encontram uma mulher que é emocionalmente estável, tranquila e segura de si mesma, algo dentro deles relaxa, e aí começa uma conexão real. Mas atenção! Muitas mulheres, sem perceber, assumem o papel de equilibradoras emocionais, tentando consertar, acalmar ou guiar um homem que não sabe se gerenciar. E isso, com o tempo, desgasta a atração, porque o que inicialmente parecia uma necessidade de ajuda se transforma em um fardo. Você não está aqui para ser a âncora de ninguém. Quando um homem sente que você precisa salvá-lo ou contê-lo o tempo todo, a dinâmica se desequilibra. A verdadeira atração acontece quando ambos são emocionalmente responsáveis por si mesmos. Então, o que realmente atrai um homem no mais profundo? Uma mulher que não desmorona com suas tempestades, que não reage com drama, que pode ver seu caos sem perder seu centro. Isso não significa que você deva suportar tudo. Significa que, assim como Louise Hay ensinava, você deve se conhecer tão bem que nenhuma emoção alheia tire você do seu eixo. E agora, vamos a uma das fraquezas mais profundas e secretas dos homens: o desejo pelo que não podem controlar completamente. Sim, embora pareça contraditório, muitos homens se sentem irresistivelmente atraídos por mulheres que não podem prever totalmente. Aquelas que não se entregam por completo desde o primeiro instante, que mantêm certo mistério, que não dão tudo. E não porque estejam jogando, mas porque têm uma vida rica, plena, e não precisam de validação constante. Louise Hay dizia que quando uma mulher se ama, ela se torna magnética, porque não busca, não persegue. E a partir daí, atrai. Os homens sentem isso, embora não saibam explicar. A disponibilidade total e a entrega antecipada muitas vezes são interpretadas como desespero, e isso inconscientemente diminui o valor percebido. Eles não fazem isso por maldade. É parte de como seu desejo está configurado. Valorizam o que sentem que conquistaram, não o que lhes é dado sem esforço. Por isso, um dos erros mais comuns é estar demasiado disponível. Não se trata de ignorar, mas de ter uma vida que não gire em torno deles. Mulheres ocupadas, focadas, com projetos e paixões, resultam fascinantes. Além disso, manter uma dose de mistério, não revelar tudo desde o princípio, desperta seu impulso natural de descobrir, de se aproximar, de se esforçar. Lembre-se, o desejo precisa de espaço para crescer.
Se não há espaço, ele sufoca. Uma mulher que diz tudo, explica tudo e entrega tudo de imediato, esgota a curiosidade masculina. E sem curiosidade, não há exploração emocional, não há conexão, não há magia. E aqui vem outro fator crucial que transforma tudo: sua energia, sua presença. Muitas vezes acreditamos que o importante é o que dizemos ou o que fazemos. Mas o que realmente deixa marca em um homem é como ele se sente quando está com você. Ele se sente em paz, se sente inspirado, se sente livre, admirado, desafiado. Louise Hay nos ensinou que a energia não mente. Sua vibração fala antes que suas palavras. Uma mulher que se respeita, que estabelece limites com amor, que irradia confiança, gera um campo magnético que os homens não podem ignorar. Não se trata de ser perfeita, trata-se de ser consciente do seu poder. Muitas mulheres se sentem perdidas quando tentam conectar emocionalmente com um homem, sem entender por que alguns deles parecem estar presentes fisicamente, mas completamente ausentes em alma e atenção. E aqui aparece uma das fraquezas mais invisíveis, mas mais impactantes dos homens: a falta de presença real. Louise Hay sempre dizia que o poder está no presente, e isso também se aplica à arte de se conectar com alguém. Muitos homens, embora estejam fisicamente com você, não controlam sua energia nem seu espaço. Movem-se nervosamente, falam rápido demais, desviam o olhar, não param para realmente escutar você. E tudo isso transmite uma única coisa: insegurança interna. Agora pense naqueles homens que parecem ter um efeito magnético, que sem serem os mais bonitos, nem os mais bem-sucedidos, têm algo. Uma calma que impacta, um olhar que sustenta sem invadir, uma voz que não precisa se elevar para ser sentida. Esses homens transmitem algo profundo, uma presença firme, estável e segura. Não é coincidência, é uma resposta biológica. Porque assim como as mulheres buscam segurança emocional, os homens também projetam, ou não, essa segurança com cada gesto. Uma mulher sensível e consciente pode perceber a energia de um homem mesmo antes que ele diga uma palavra. Sua voz, se é tranquila, pausada, segura, fala de seu mundo interno. Sua postura, se é aberta e firme, revela quanto ele se respeita. Seu olhar, se é direto mas sereno, comunica que não tem medo do vínculo nem da intimidade emocional. E aqui há algo essencial. Os homens são profundamente vulneráveis a se sentirem fora de controle. Quando não dominam seu entorno emocional, quando não sabem lidar com seus pensamentos ou sua energia, tendem a se desconectar ou a reagir com frieza. Por isso, se você nota que ele evita olhar para você, que fica nervoso, que não consegue manter uma conversa sem se mover inquietamente, não é arrogância. Muitas vezes é pura insegurança disfarçada de desinteresse. Agora, quando um homem consegue manter sua presença mesmo em momentos incômodos, quando pode ficar com você sem tentar fugir emocionalmente, isso é sinal de maturidade emocional. E aí nasce a atração real, não pelo que ele diz, mas por como faz você se sentir com sua simples energia. E justo aqui, chegamos a uma das verdades mais poderosas sobre os homens. Eles têm medo de perder o que realmente valorizam, embora nunca digam isso. De fato, muitos se esforçam para parecer desapegados, como se nada os afetasse. Mas não se engane. Há algo que desarma profundamente um homem: a possibilidade real de perder uma mulher valiosa. Louise Hay ensinava que onde há amor próprio, não há necessidade de implorar. E isto é vital aqui, porque muitos homens, quando sentem que uma mulher começa a se afastar, reagem mal, insistem, imploram, se mostram necessitados, e sem querer, isso quebra o encanto. O que realmente toca um homem no mais profundo não é uma mulher que o persegue, mas uma mulher que está disposta a ir embora se não for valorizada. Sim, porque quando um homem percebe que você não depende dele emocionalmente, que não tem medo de seguir em frente se ele não cuida de você como merece, ele reage. Nem sempre com palavras, mas sua energia muda. O simples ato de manter sua dignidade e não entrar em jogos de manipulação comunica algo poderoso. Meu amor próprio está acima de qualquer conexão. E não se trata de ser fria.
Não se trata de castigar, nem de fingir desinteresse. Trata-se de ter clareza. Se ele começa a se distanciar para ver como você reage, a semear insegurança, sua melhor resposta é não reagir emocionalmente. Não peça explicações. Não tente corrigir seu comportamento. Permaneça firme. Se ele quer ir embora, deixe-o ir. Se ele volta, é porque compreendeu seu valor. Se não, você abriu espaço para alguém que sim o fará. E agora, chegamos a uma das maiores fraquezas emocionais dos homens: sua necessidade de ter uma meta clara, algo que esteja acima de qualquer relacionamento. Um homem sem direção, sem propósito, sem um sonho que o mova, tende a se sentir vazio, perdido, desconectado. Louise Hay dizia que a alma precisa de um propósito para florescer, e isto nos homens é evidente. Quando não tem algo que os inspire, costumam projetar suas frustrações no relacionamento, esperando que você preencha esse vazio. Mas você não está aqui para isso. Não é o projeto de vida dele. É sua companheira, não sua salvação. Por isso, um dos sinais mais importantes que você pode observar é se esse homem tem algo que o empurre além de si mesmo, uma paixão, uma causa, uma visão. Porque se não a tem, mais cedo ou mais tarde sua insegurança aparecerá disfarçada de ciúmes, controle, dependência ou indiferença. E você merece muito mais que isso. Existe uma fraqueza universal nos homens que muitas mulheres ignoram. Eles não conseguem resistir a uma mulher que tem um propósito maior que qualquer relacionamento. Assim como muitas vezes nos ensinaram que o amor deve ser o centro de tudo, também a eles foi inculcado, ainda que mais sutilmente, que seu valor se mede por serem desejados, por terem uma parceira, por serem necessários. E o resultado é que muitíssimos homens acabam orbitando ao redor de uma mulher sem ter um rumo próprio. Mas aqui vai uma verdade crua. Um homem que não tem direção própria acaba dependendo emocionalmente de você. Vive pendente da sua atenção, dos seus gestos, da sua aprovação. Sua paz interna flutua segundo como você o trata. E como pode uma mulher se sentir profundamente atraída por um homem cuja vida gira completamente em torno dela? A resposta é: não pode. Pelo menos não por muito tempo. Louise Hay sempre insistia que sem um propósito, a alma se perde. E isso é exatamente o que acontece com os homens que não têm metas claras. Se tornam emocionalmente instáveis, reativos, ansiosos e muitas vezes nem sequer notam quanto perderam de seu poder pessoal. Sem propósito, sem algo que os transcenda, colocam toda a sua energia no relacionamento, e isso, longe de ser romântico, os torna dependentes e pouco atraentes. Agora imagine o contrário. Um homem que se concentra em seu desenvolvimento, que trabalha em si mesmo, que constrói algo. Ele não precisa provar nada, não busca sua aprovação, não entra em jogos nem dramas. Isso provoca respeito, fascinação, atração silenciosa, porque você sabe que se ele escolhe você, não é por necessidade, mas por consciência. Quando você nota que ele tem uma visão além do relacionamento, quando percebe que o mundo dele não colapsa sem você, você se sente motivada a fazer parte desse mundo, não a possuí-lo. E aqui está o paradoxo. Quanto menos um homem precisa de você, mais genuíno é o vínculo que constrói com você, porque ele não busca que você o complete. Ele a convida a crescer ao seu lado. Então faça a si mesma esta pergunta poderosa. Você está com um homem que tem uma direção clara, uma paixão, um projeto, algo que o impulsione? Se não, não se surpreenda se ele aparece na sua vida, mas não fica, porque sem uma meta maior, o amor não se sustenta. Como dizia Louise Hay, os relacionamentos verdadeiramente saudáveis não se constroem a partir da carência, mas da plenitude. E agora, prepare-se para uma das peças mais sutis, mais transformadoras na psicologia masculina: o paradoxo entre força e vulnerabilidade. Muitos homens acreditam que têm que ser duros o tempo todo para serem desejados. Outros, ao contrário, vão ao extremo oposto e se abrem demasiado rápido, mostrando toda a sua dor sem filtro. Ambos os extremos são armadilhas, porque se um homem é muito fechado, parecerá insensível. Se é excessivamente emocional, se torna imprevisível e perde essa estabilidade que tanto você precisa. Onde está a chave? Em algo que Louise Hay chamaria de autenticidade consciente.
uma vulnerabilidade controlada. Isto é, um homem que tem profundidade emocional, que pode abrir seu coração, mas que o faz a partir de um lugar de equilíbrio, não a partir do transbordamento. Uma conexão real se constrói quando ele não tem medo de se mostrar, mas também não busca que você o salve. Quando fala de suas batalhas, não o faz para que você o console, mas para que compreenda o homem que ele é hoje. E isso é poderoso, porque faz você sentir que não está apenas diante de um homem forte, mas diante de um ser humano real, com cicatrizes, mas sem vitimismo. Este tipo de homem não lança todo o seu mundo emocional de uma vez. Deixa você descobri-lo pouco a pouco. E isso cria algo mágico. Uma conexão que se aprofunda com o tempo. Não há pressa, não há overdose emocional. Há verdade. E isso, para uma mulher consciente, é infinitamente mais atraente que qualquer máscara de perfeição. Aqui deixo 3 sinais para identificar se ele domina este equilíbrio. Não busca sua validação emocional. Se está passando por algo difícil, ele o enfrenta, não o projeta em você. Compartilhe suas emoções gradualmente. Permite que você conheça seu mundo interno, mas sem entregá-lo todo de uma vez. Mantém sua fortaleza mesmo em momentos vulneráveis. Pode falar de um passado difícil sem cair no papel de vítima. Quando um homem consegue isso, ele se torna um mistério fascinante. E você, como mulher intuitiva, sabe que aí há algo real, porque a atração autêntica não nasce do drama nem dos extremos, mas da integridade emocional, de um coração aberto, porém forte. E se você chegou até aqui, já terá entendido. A conexão emocional não se trata do que ele diz, mas de como se sustenta internamente. Mas ainda resta um último desafio. Uma última prova silenciosa que muitas mulheres lançam, às vezes sem sequer saber, para descobrir quem é realmente esse homem. Existe algo que muitas mulheres ainda não notaram conscientemente, mas que é essencial para compreender o comportamento masculino. Os homens também são postos à prova constantemente. Mas essas provas não são jogos. São formas inconscientes de medir quem eles realmente são e quão preparados estão emocionalmente para sustentar uma conexão genuína. Louise Hay costumava dizer que o comportamento de uma pessoa é sempre um reflexo do que está acontecendo em seu interior. E isso também se aplica às provas que muitas vezes as mulheres fazem sem perceber para medir a solidez emocional de um homem. Uma das fraquezas mais ocultas nos homens é que muitos não sabem como reagir a essas provas. Quando uma mulher questiona algo, cria um pequeno conflito ou finge desinteresse, é comum que o homem responda impulsivamente, se justifica, se irrita, tenta compensar ou entra em pânico emocional. Mas essa reação revela muito mais do que ele imagina. Demonstra que não está firme em si mesmo. E aqui está a chave que toda mulher deveria conhecer. Os homens que valem a pena não perdem o equilíbrio facilmente. Se ele responde com calma, com uma postura firme e até com um leve sorriso, isso é um sinal claro de autoconfiança. E sim, isso faz com que ele se destaque imediatamente entre os demais. Mas atenção! Os homens só são postos à prova por mulheres quando já despertaram seu interesse. Se você o desafia emocionalmente, é porque vê potencial nele. Agora, se ele falha nesse momento, perde atratividade, às vezes sem que você saiba exatamente por quê. Por isso, se ele leva tudo para o lado pessoal, se reage com drama, se tenta convencê-la ou busca sua aprovação, é um sinal de alerta. Um homem emocionalmente maduro entende que os desafios são parte do vínculo e não se desequilibra por isso. Não precisa ter razão, prefere ter paz. E se você quer identificar aqueles poucos homens que formam parte do 1% emocionalmente forte, observe como reagem diante de algo que muitos temem: a rejeição. Sim, a rejeição é uma das maiores fragilidades emocionais dos homens. Muitos fazem todo o possível para evitá-la. Fogem diante da possibilidade de ouvir um não, agem com desespero para serem aceitos e, talvez o pior, se sentem destruídos quando não recebem a validação de uma mulher. Isso porque acreditam que seu valor depende de serem escolhidos. Louise Hay nos lembrava que nosso valor jamais depende da aceitação dos outros, mas do amor que temos por nós mesmos. E um homem que vive em função da validação feminina é, em essência, um homem que ainda não se descobriu. Em contrapartida, existe um tipo raro de homem,
E você o reconhecerá quando aparecer, que não teme a rejeição. Se você diz não, ele sorri com respeito e segue com dignidade. Não discute, não força nada, não tenta se vender como uma boa opção. Simplesmente aceita e continua. E isso é profundamente atraente, porque aí surge a pergunta que ativa algo na mente feminina. Por que ele não insistiu? Estarei perdendo algo? De repente, ele se torna inesquecível, mesmo se você pensava que não estava tão interessada. Esse tipo de homem permanece em sua mente porque não reagiu como os demais, porque não buscou aprovação, porque tem opções, porque tem valor, com você ou sem você. E aqui vai um lembrete poderoso. A rejeição é um filtro natural. Se ele não desmorona diante de um não, é porque sabe que não precisa forçar nenhuma conexão. E esse tipo de força emocional muda tudo. Agora chegamos a outra fraqueza que muitos homens escondem muito bem, mas que impacta diretamente na conexão emocional: a previsibilidade. Muitos homens acreditam que para agradar devem ser sempre previsíveis, constantes, fáceis de entender. Mas a verdade é que a previsibilidade mata o desejo. Quando você sabe exatamente como ele vai reagir, o que vai dizer, o que sente em cada momento, algo dentro de você começa a se desconectar. Não é que ele esteja fazendo algo errado, é que já não há mistério. Louise Hay nos ensinava que o amor precisa de espaço para crescer, e o mistério é esse espaço, é esse intervalo entre o que se vê e o que ainda resta por descobrir. Por isso, muitos dos homens que mais despertam desejo são aqueles que não entregam tudo desde o princípio, que mantêm uma aura de imprevisibilidade saudável, que são, em essência, um pequeno enigma emocional. Não são frios nem jogam, mas também não são óbvios. Surpreendem com gestos autênticos, mudam de planos, expressam suas emoções de forma inesperada e não seguem um padrão fixo. E isso ativa uma parte da mente feminina que ama descobrir camadas, resolver mistérios, sentir-se desafiada emocionalmente. A verdade que poucos homens entendem é que nós não queremos um roteiro. Queremos emoção, queremos momentos únicos, queremos sentir que mesmo depois de semanas, meses ou anos, ainda há algo novo por descobrir nele. E esse tipo de homem, firme emocionalmente, equilibrado, com propósito e capaz de manter um grau saudável de imprevisibilidade, se torna inesquecível. Mas ainda resta um último segredo, um que pode unir tudo o que você aprendeu até aqui e transformar completamente sua forma de ver os homens. Quando uma mulher sabe exatamente o que um homem sente o tempo todo, quando não há mistério, nem tensão, nem espaço para a imaginação, o desejo começa a se apagar. Porque o excesso de transparência emocional, quando não há nada por descobrir, elimina a magia do vínculo. Mas agora imagine o oposto. Um homem que não se revela completamente desde o primeiro momento. O que acontece? Você começa a pensar nele, se pergunta o que ele estará sentindo, analisa cada detalhe da última conversa, volta às suas palavras, seus gestos, seus silêncios. E sem perceber, ele já está ocupando espaço em sua mente. Isso é o que gera um potente efeito psicológico. Ele não tem que segui-la porque você já está emocionalmente envolvida. Não porque ele a manipule, mas porque sua energia está tão contida, tão centrada, que a convida a explorar e não a consumi-lo imediatamente. Como identificar este tipo de homem e, ainda mais importante, como se manter alerta diante daqueles que revelam esta fraqueza? Aqui, você tem 3 sinais-chave. Primeiro, os homens emocionalmente fortes não se abrem por completo imediatamente. Compartilham em doses, permitem que você os descubra pouco a pouco. Sabem que o mistério não é frieza, é respeito pelo tempo emocional do outro. Segundo, mantém o fator surpresa. Não são previsíveis, mudam o ritmo, as dinâmicas. Às vezes se retiram um pouco, só para voltar com mais profundidade. Não seguem uma linha reta porque sabem que a alma se move em curvas. Terceiro, não são um livro aberto desde o primeiro capítulo. Não lançam suas emoções mais profundas na primeira conversa. Permitem que você também se envolva, que faça perguntas, que deseje compreender. E esse desejo de compreender é o que mantém viva a conexão. E aqui chega um ponto crucial. Quando uma mulher sente que ainda não decifrou completamente um homem,
aparece uma atração irracional e muitas vezes inevitável. Porque há algo em sua energia que desafia, que retém, que provoca. Mas nada disso servirá se ele não domina uma de suas maiores fraquezas internas, seus impulsos. Louise Hay ensinava que o verdadeiro poder está na autoconsciência. E aqui vai a lição final. O homem que controla seus desejos, controla tudo. Porque a maioria dos homens são escravos de seus impulsos. Perseguem sem pensar, buscam validação, cedem à necessidade constante de prazer, atenção ou conquista. E isso, longe de parecer atraente, revela uma profunda fragilidade emocional. Agora observe os homens que realmente têm poder interior. Não são os que vão atrás de cada oportunidade, mas os que escolhem conscientemente. O homem que domina seus impulsos se torna impossível de manipular, porque sua energia não está dispersa, mas focada. Ele não age por carência, mas por escolha. E é exatamente aí onde reside o verdadeiro magnetismo. As mulheres se sentem naturalmente atraídas por homens que não estão dominados por seus desejos. Se ele está sempre disponível, sempre buscando aprovação, sempre colocando o prazer acima de seu propósito, então se torna substituível. Mas se ele sabe esperar, se é seletivo, se sabe dizer não, se tem uma missão maior que qualquer tentação passageira, então se torna uma figura impossível de ignorar. Não apenas atrai mulheres, inspira respeito. Porque o que você mais deseja, embora nem sempre saiba, não é um homem que precise de você, mas um homem que possa tê-la, mas não precise de você para se sentir completo. Esse é o verdadeiro poder, o ponto exato onde o desejo se encontra com a admiração. E aqui está o segredo definitivo. No momento em que um homem deixa de perseguir, o jogo muda. Quando sua prioridade já não é o prazer imediato, mas seu crescimento, sua evolução e seu propósito, ele se transforma no tipo de homem que as mulheres querem conquistar. E essa, querida, é a diferença entre os homens comuns e os homens extraordinários. Porque você não está aqui para ser o centro do mundo dele. Está aqui para compartilhar um caminho com alguém que já tem seu mundo construído e que quer caminhar ao seu lado, não se arrastar atrás de você. Agora, a escolha é sua. Pode continuar esperando que os homens mudem sozinhos, ou pode abrir os olhos, entender essas verdades ocultas e começar a vê-los não pelo que dizem, mas pelo que revelam com seus atos, sua energia e seu controle emocional. Se este conteúdo a fez refletir, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para que mais mulheres despertem. Porque no próximo vídeo, vou compartilhar um conceito que não só mudará a forma como você vê os homens, mas também a forma como você vê a si mesma. Nos vemos lá!